Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Davi Alfer e eu estou aqui no meu canal com a série Como Ministrar Louvor. E hoje eu quero falar de um tema muito especial, um tema que eu tenho certeza que vai abençoar a sua igreja, o seu ministério e também a sua vida como o integrante da equipe de adoração da sua igreja. Eu quero te pedir que antes da gente falar do assunto que nós vamos falar aqui, que você se inscreva aí no canal, ative o sininho, dá um like no vídeo também, compartilhe com os amigos, com os irmãos da igreja, colegas de outras igrejas, de outras equipes de louvor, que eu tenho certeza que esse material, esse trabalho que eu estou fazendo, ele serve como um instrumento abençoador para a sua vida e para todas as igrejas que tiverem acesso. Eu abençoo todos os outros irmãos que também têm compartilhado do seu conhecimento, do seu entendimento na área de louvor e adoração para com as demais igrejas e demais ministérios de louvor. Abençoo a todos, agradeço a Deus por tudo que todos têm feito, mas também sei que o Senhor tem me designado para esse propósito, para ministrar a respeito desse assunto na vida dos milhares de ministros de música das igrejas do Brasil. Bom, eu além de ser pastor titular da comunidade evangélica no Jardim Industrial, em Contagem, Minas Gerais, também sou produtor musical. Olha, eu tenho centenas de álbuns assinados como produtor musical, já trabalhei com dezenas de pessoas que estão vinculados à música cristã, à música evangélica, e tenho mais de 30 anos que estou no ministério e tenho ministrado, palestrado em vários lugares a respeito desse tema, e toda essa minha experiência, eu sei que o Senhor me permitiu para eu poder compartilhar. Então eu estou usando o YouTube para tentar compartilhar isso com mais pessoas que queiram desenvolver dentro da área do louvor e adoração. Deus abençoe você. Então vamos lá, vamos falar do assunto propriamente dito de hoje. Como ministrar louvor? Seja intencional. Olha, uma coisa que eu tenho reparado em muitos ministros de louvor, em muitas equipes de adoração, é o desejo de apresentar algo, porém transitando por um caminho um tanto quanto diferente. A pessoa quer revelar algo para a igreja, quer trazer a congregação a um ambiente, porém ela está pegando um caminho que é, vamos dizer assim, é um caminho despistadinho, né, para poder chegar no resultado que ela está esperando que a congregação tenha, tanto quanto da administração do louvor, tanto quanto do ambiente, do movimento, do culto ali. Deixa eu exemplificar de uma forma mais clara isso que eu quero falar. Às vezes, as equipes de louvor, elas têm um culto, vou chamar um culto temático. Às vezes tem um culto temático, por exemplo, o culto da família. E todas as canções e tudo que a equipe prepara está voltado para batismo no Espírito Santo. Olha, eu sei que a proposta da igreja, a proposta nossa como servos do Senhor, é sempre sermos cheios do Espírito Santo. Mas o culto não é da família. Então a equipe de louvor, ela tem que ser intencional com a mensagem que a igreja está levando para a congregação. O pastor, né, a liderança da igreja preparou o culto da família. Então, o culto deve ser, o louvor deve ser preparado para o culto da família. Nós temos, por exemplo, toda igreja tem o culto de Santa Ceia. Então, nós temos, domingo próximo é a Santa Ceia. A equipe de louvor prepara o repertório, se desloca, vamos falar assim, para um repertório mais evangelístico, né, para um repertório mais voltado para visitante. Bom, também é um propósito nosso como servos de Deus, como discípulos do Senhor, evangelizar, ministrar, mas o culto, no entanto,
Ele não é para isso. O foco do culto é Santa Ceia. Então, nós deveríamos falar de comunhão, arrependimento, falar sobre expectativa na ação do Senhor Jesus, a memória da pessoa, do poder, do nome, do sangue, do sacrifício, do perdão. Esse deve ser o caminho que a gente deve pegar para aquele culto. Então, o que eu quero ensinar aqui para você que faz parte da equipe de louvor, você que de repente está na frente da sua equipe de louvor, você que de repente está trabalhando, né, com o líder de louvor da igreja, para vocês pegarem essa experiência que eu estou passando aqui e levar para um nível maior, né, adaptar e adequar aí para a realidade de vocês. O culto ou a equipe de louvor no culto deve ser intencional. Muitas vezes eu mesmo já trilhei esse caminho que eu estou falando para vocês. Eu quero que a igreja entenda um culto de Santa Ceia, mas prepara um repertório para a família. Eu quero que a igreja entenda que ela receba o batismo no Espírito Santo, mas num culto que eu preparei falando a respeito das memórias de Jesus. Porque o repertório, ele deve conter a mensagem da proposta. O repertório que a equipe de louvor escolhe deve conter a mensagem da proposta. Como eu estou falando, se o culto é temático, significa que o pastor e que a liderança tem uma intenção com aquele culto. Então a equipe de louvor deve se direcionar a preparar tudo voltado, focado realmente de acordo com aquele tema, ser intencional. Eu posso até falar para vocês que o termo intencional, talvez ele possa até passar para o nível de autoral. Além de intencional, quem sabe vocês não passam para um nível autoral para serem o mais intencionais possível. Se o culto é culto do amigo, né? Culto dos visitantes, culto da colheita, quer dizer, é um culto evangelístico, é um culto missionário. Então, entre os irmãos da equipe de louvor, entre todas as pessoas, de repente tem alguém ali que tem uma composição que fala sobre arrependimento, que fala sobre o amor de Deus, é uma canção evangelística, é uma canção para evangelizar. Então vocês incluem aquela canção dentro do repertório do culto, que é o culto da colheita, culto do amigo. Gente, ser intencional nunca foi, não é e não será pecado. Né? Eu vejo que tem algumas pessoas que são um pouco mais ortodoxas em relação à ministração de louvor, que fala assim: eu não preparo lista. Você já viu, né, alguém fazer isso? De repente você mesmo é quem faz isso. Não, eu nem faço lista de repertório. Eu chego na hora e o Espírito Santo fala comigo e eu ministro o que tem que ser ministrado naquele dia. Olha, eu não quero te decepcionar e nem quero entrar aqui em polêmica com você. Mas eu tenho que, diante da minha postura, da minha posição também, eu tenho que colocar esse seu Espírito Santo vai falar comigo, eu tenho que colocar isso um pouco contra a parede. Porque será se o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que estava pairando sobre as águas antes da fundação da terra, será se ele não falaria com a equipe toda? Será se ele não falaria com você no início da semana? Será se ele não tem liberdade o suficiente na sua vida para falar com você sobre o repertório, sobre a preparação do repertório antes de chegar a hora? Né? Eu tenho que colocar esse embate, né? Como eu falo sempre aqui, né? Inclusive no último vídeo eu falei, tem vezes que eu falo coisas que são muito duras, mas não tem como a gente tratar determinados dogmas ou determinadas manias, né?
vou chamar de paradigma, né? Determinados paradigmas sem uma certa dureza. Eu tenho que ser duro com você. O Espírito Santo, ele falou com o pastor sobre o tema do culto. O pastor da igreja, ele está sendo intencional em preparar um culto da colheita. Para que você vai ficar com um repertório de adoração, no sentido de letras de contemplação, tentando trazer aqueles momentos de manifestação, sendo que a igreja está cheia de visitante não crente, cheia de visitante que não entende nada daquilo que está acontecendo? Para que o Espírito Santo faria isso com você? Bom, eu entendo, eu recebo o ensinamento do apóstolo Paulo que diz que o Espírito Santo distribui a cada um conforme ele quer para aquilo que vai ser útil, para aquilo que vai ser intencional. O Espírito Santo, ele não trabalha aleatoriamente, ele é livre, ele é o Espírito de Deus. Porém, ele vai tratar com a igreja como um todo, ele é intencional. Né? Um culto que ele é óbvio, eu não estou encaixotando, né, o louvor, a sua ministração, não estou engessando. É óbvio que o Espírito Santo, por ter liberdade, de acordo com Coríntios 3 também, né, que diz que onde há o Espírito, aí há liberdade, de acordo com a liberdade do Espírito que nós também estamos liberando, ele vai mover de qualquer forma em qualquer reunião. Mas o que eu estou falando aqui é, seja intencional naquilo que é de preparação. Né? Não, você não precisa ser, como eu usei a expressão aqui há pouco, engessado para ministrar o louvor. Eu só posso fazer desse jeito no culto de Santa Ceia, no culto da família só desse jeito. Não, não é ser engessado, é você ser intencional, a sua equipe ser intencional. Se você quer trabalhar com música, você precisa entender aquele primeiro princípio de música. Todos nós aqui que já estudamos música alguma vez na nossa vida, a gente lembra que a primeira coisa que a gente ouve numa aula de música a música é a arte de manifestar sentimentos, sensações, afetos, né, de acordo com a literatura que você estudou, da alma através do som. Então, se nós queremos trabalhar com música na igreja, nós temos que lembrar que a música também ela vai manifestar na vida das pessoas. Não é apenas a unção. O que o Salmos 33 diz? Salmos 33, 3 diz o seguinte: tocai com a unção, mas também com a arte. Ministrem ao Senhor com unção, mas ministrem com a arte. Quer dizer, a arte é uma ferramenta de ministração com a congregação. Então, se você quer, por exemplo, um ambiente ali onde as pessoas vão se entregar, vão se render, elas vão se manifestar dentro do culto, dentro do período de louvor, você jamais pode cantar canções que sejam para baixo, canções que não tenha pulsação, canções que não tenha, que não traga um certo entusiasmo para as pessoas que estão envolvidas ali. Ao passo que, se você quer um culto que seja um culto mais intimista, um culto que seja mais introspectivo, uma reunião que seja com um pouco mais de atenção, você também não deve inserir canções que sejam agitadas, que sejam canções de júbilo, de celebração, por assim dizer, né? Celebração sim, mas eu falo assim, canções que empolgam as pessoas, né? Você deve tentar evitar ter esse tipo de canção. Então, ser intencional é também um mecanismo muito importante na hora de ministrar louvor. Seja intencional no repertório, no volume do som, na equipe escalada. Seja intencional. Olha, se você tem na sua igreja uma pessoa um grupo de pessoas que conversam uma língua melhor com não crente,
tenta escalar esse grupo para estar na equipe no dia do culto da colheita. Se você tem um grupo de pessoas que conversa melhor, que comunica melhor com pessoas que são mais, que têm mais idade, escala essa equipe para um culto que seja relacionado com esse público. Se você tem ali uma equipe que conversa melhor com a juventude, com a mocidade, se você vai ter um culto, uma programação focada em jovens, seja intencional, escale esse grupo de pessoas. Então, é isso. Tudo que nós fazemos de forma intencional, nós estamos imitando o Espírito de Deus, porque ele sempre faz de acordo com o que vai ser útil. Ele distribui conforme lhe apraz para aquilo que vai ser útil. Tá ok? Então Deus abençoe você nesse entendimento do que nós falamos aqui hoje. Se você tiver dúvidas, se você ouviu eu falando alguma coisa aí e acha que precisaria de uma explicação um pouco mais ampla, mais direcionada, eu te dou total liberdade para colocar nos comentários aí do vídeo ou me chamar no WhatsApp, que é o DDD 31 99857 5681, o meu WhatsApp. Te dou total liberdade para me chamar, para a gente conversar, eu posso te explicar, posso te orientar. Além disso, nós temos um grupo de WhatsApp chamado Brasil Adorador. Esse grupo de WhatsApp é um grupo onde eu posto vários podcasts falando sobre esse tema, música, louvor e adoração, dando dicas, dando informações, orientando as pessoas de acordo com o que a gente tem trabalhado no dia a dia, sempre falando a respeito de instrumentos, de música, dicas de regulagem de som, muitas coisas relacionadas com o louvor e a adoração. Outra situação, né, ou outra questão que eu gostaria de falar é que se você quiser preparar um simpósio, um seminário ou um congresso de louvor e adoração e quiser que eu vá ministrar para você, eu terei também uma enorme satisfação de encontrar um espaço na agenda e ir ministrar na sua igreja, para a sua equipe ou para um grupo de pessoas, caso você reúna aí, será um enorme prazer, tá ok? Deus abençoe você, que você possa assistir várias vezes, ouvir várias vezes esse tema que foi ministrado aqui hoje e também acompanhe os outros vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá joia? Forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.